Aplaudindo bem forte. Eu fui no terreno do inimigo e eu tomei tudo que me roubou. Tomei tudo que me roubou. Tomei tudo que me roubou. Mas eu fui no terreno do inimigo e eu tomei tudo que me roubou. Debaixo do meu pé, debaixo do meu pé, o pezinho, debaixo do meu pé, o outro pezinho, debaixo do meu pé, debaixo do meu pé, debaixo do meu pé, Satanás debaixo dos meus pés. Eu fui no terreno do inimigo e eu tomei tudo que me roubou. Tomei tudo que me roubou. Tomei tudo que me roubou. Mas eu fui no terreno do inimigo e eu tomei tudo que me roubou. Debaixo do meu pé, 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 Satanás debaixo dos meus pés. Você pode crer no que o Senhor já fez por mim. Você pode crer no que o Senhor já fez por ti. Curou, limpou, transformou minha vida, colocou meus pés na rocha firme. Você pode crer no que o Senhor já fez por mim. Você pode crer no que o Senhor já fez por mim. Você pode crer no que o Senhor já fez por mim e por ti. Curou, limpou, transformou minha vida, colocou meus pés na rocha firme. Você pode crer no que o Senhor já fez por mim. Eita! Veja o que Jesus fez. Veja o que Jesus fez. Meu corpo está curado, minha mente está sarada. Eu fui salvo bem na hora. Eu vou louvar o seu nome. Nunca mais o mesmo serei. Venha louvá-lo. Veja o que Jesus fez. Veja o que Jesus fez. Veja o que Jesus fez. O quê? Meu corpo está curado, minha mente está sarada. Eu fui salvo bem na hora. Eu vou louvar o seu nome. Nunca mais o mesmo serei. Quero cumprimentar todos vocês com a santa paz do Senhor. Eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 15. Nós vamos ler do versículo 1 em diante. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 1 em diante, diz assim: Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer.
Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos serás feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Senhor Jesus, nós te adoramos. Papai querido, eu coloco a minha vida diante de Ti nesse momento. Senhor, que não seja aqui as minhas ideias, as minhas palavras, mas a Tua palavra sendo pregada a essa igreja, Deus. Usa a minha vida aqui, Senhor, como um canal de bênção na vida dos meus irmãos. E, Senhor, que a Tua palavra venha nos constranger, nos ensinar e nos trazer de volta à verdade, Senhor. Senhor, eu peço que a Tua verdade reine aqui nesse lugar hoje. Que a Tua verdade venha transformar nossas vidas, transformar a nossa mente. Portanto, Senhor, leva cativo os nossos pensamentos, que nada venha nos atrapalhar, Senhor, que não sejam pessoas, nem celulares, nem nada ao nosso redor que venha tirar a nossa atenção, mas que nós possamos, Senhor, ouvir a Tua palavra 100% e que a Tua palavra encontre morada no nosso coração, em nome de Jesus. Glória a Deus. Nós estamos falando nesse mês, o mês da verdade, e é um mês em que todas as pregações, os cultos que nós tivemos aqui, foi falado sobre diferentes aspectos da verdade. Eu lembro que no primeiro domingo do mês, a pastora Helena, ela pregou sobre resgatar o verdadeiro evangelho, né? Lutando pelo verdadeiro evangelho. E a pastora Helena trouxe ali a história da igreja, todos os seus tempos, e que a verdade ia se perdendo, o povo ia se distanciando, e o verdadeiro evangelho ia se afastando da igreja. E a gente ouviu ali naquela noite, naquele domingo, em que nós precisamos batalhar, lutar pelo verdadeiro evangelho. Eu lembro que no domingo passado, o nosso pastor Antônio Carlos, ele pregou sobre, na hora da adversidade, nós precisamos crer em algumas verdades. E todos os outros cultos foi falado de alguma forma sobre verdade. Verdade é um assunto muito importante. Muito importante porque mesmo nós sabendo que somos humanos e falhos, e muitas vezes falhamos com a verdade no nosso dia a dia, e mesmo sabendo que habitamos um mundo caído, em que a verdade é desprezada muitas vezes, nós buscamos a verdade de alguma forma. Nós prezamos pela verdade, porque a verdade é algo precioso. A verdade é algo que as pessoas, elas buscam em todo tipo de relacionamento, em todo tipo de lugar. Mesmo no mundo caído, cheio de pecado, as pessoas ficam aborrecidas, desapontadas quando a verdade falha e quando a mentira reina. Ninguém quer ser enganado, ninguém quer ouvir algo que não seja verdadeiro. Todos nós preferimos uma dura verdade a uma doce mentira. E no meio disso tudo, nós pregando aqui sobre verdade durante todo esse mês, me fez pensar, e eu estava meditando em casa, eu falei, Senhor, falar sobre verdade é algo muito importante e é de uma responsabilidade muito grande, porque a Tua palavra é a verdade. Mas se nós não prestarmos atenção, nós vamos nos desviando aos pouquinhos da Tua verdade central. Aos pouquinhos a gente começa a falar de outras coisas e nós perdemos o foco. Então esse mês eu dou glória a Deus, porque esse mês é um mês em que nós estamos voltando ao centro da vontade de Deus, que é proclamar a verdade limpa, pura e imaculada. E quando a gente fala de verdade, ela vem de uma palavra grega, que até ficou conhecida para quem acompanha as operações da Lava Jato, né, as fases da Lava Jato, porque no ano passado houve uma fase chamada aletheia, e aletheia é verdade em grego. E essa fase, ela ficou muito conhecida porque foi quando eles começaram a investigar o ex-presidente e a sua família e todos que estavam relacionados àquela história. E na época, quando perguntaram para aqueles investigadores, para a pessoa que deu o nome de aletheia para aquela fase, ele falou assim, não, a gente deu esse nome porque nós estamos em busca da verdade. O mundo busca a verdade. Por mais que muitas vezes seja de forma falha, o mundo quer a verdade. Nós precisamos, nós buscamos. E a palavra de Deus, ela é totalmente verdade. E eu quero falar hoje sobre, como nós já lemos aqui, sobre a videira verdadeira, que é Jesus Cristo. Jesus é a videira verdadeira. Quando nós falamos de algo que é verdadeiro, algo que é verdade, nós falamos de algo que é sincero, de algo que é exato, de algo que é íntegro, de algo que inspira confiança. E Jesus ele foi um homem que ele inspirava a verdade, ele inspirava a confiança no povo. Porque aonde quer que Jesus ia,
Aonde quer que Jesus fosse, as pessoas o seguiam para ouvir aquilo que ele tinha para falar. A multidão queria saber o que Jesus tinha para falar. E mesmo quem nunca tinha visto Jesus, corria atrás. Olha, eu fiquei sabendo que está passando por aqui aquele homem que ele opera sinais e maravilhas, mas aquilo que ele fala é muito importante e é verdade. E as pessoas corriam atrás. Mas quando nós falamos de Jesus na sua fase adulta, até parece que Jesus surgiu do nada e disse assim: ei, eu sou o Filho de Deus e eu vou falar algumas verdades para vocês e vocês têm que acreditar em mim. Mas não foi dessa maneira. Jesus, ele, desde o Antigo Testamento, ele vinha sendo, profecias vinham acontecendo acerca dele. Muitos e muitos profetas falaram acerca daquele que um dia viria. E quando nós começamos a ler nos Evangelhos, que Jesus, ele nasce, e desde pequeno, aos 12 anos, os seus pais o encontram no templo, sentado, ouvindo e respondendo perguntas dos mestres, e todos ficavam muito admirados com as suas respostas. Jesus, ele era verdadeiro. João, o evangelho de João é um evangelho muito importante, porque João, ele faz questão de destacar algumas coisas na vida de Jesus. E eu anotei algumas coisas aqui que eu queria comentar com vocês, que desde o começo do evangelho de João, nós vemos que Jesus, ele é tratado como alguém verdadeiro, e em quem aquilo que ele falava, tudo era verdade. Nós vemos lá no capítulo 1, versículo 7 e 8, que João Batista testifica a respeito de Jesus. João Batista, antes que Jesus aparecesse, ele começa o seu ministério lá no deserto. E ele começa a batizar as pessoas. E esse era um batismo de arrependimento. Mas a cada pessoa que João Batista batizava, ele não perdia a oportunidade de falar assim: olha, eu estou te batizando com água, mas vem um dia aquele que vai te batizar com o Espírito Santo. E aí vinha uma outra pessoa e ele batizava e ele falava: olha, eu te batizei com água, mas vem um dia aquele que vai te batizar com o Espírito Santo. E todas as pessoas que passavam por ali, e eram muitas e muitas pessoas, João Batista testificava acerca de Jesus. Até que um dia Jesus aparece. E Jesus, ele é batizado. E João Batista, ele fala: aqui está aquele que eu não sou digno nem de desatar as sandálias. Eu devia ser batizado pelo Senhor e não te batizar. E Jesus, ele pede que seja batizado para que se cumpra. E ali, publicamente, Jesus, ele já recebe um testemunho muito forte de um homem muito verdadeiro e importante, que era João Batista. Mais para frente nós vemos nos versículos 35 ao 37 que João e André, eles eram seguidores de João Batista. E em determinado momento, já pela terceira vez, João Batista vê Jesus passando e fala: ali vai o Cordeiro de Deus, ali vai a verdade. E aí João e André olham para João Batista. Eu acredito que eles falaram assim: João Batista, a gente te admira demais, você é homem de Deus, a gente ama a tua vida, mas eu não posso trocar a verdade por você, então muito obrigado. E eles foram atrás de Jesus, e a Bíblia diz que eles começam a seguir Jesus. E aí no dia seguinte, aparece 2 homens a mais na história, que são Filipe e Natanael. E eles também reconhecem em Jesus um homem verdadeiro. Quando Jesus, ele olha para Natanael e fala assim: eu te vi debaixo daquela árvore. E Natanael fala: vejo que és o Filho de Deus, tu és profeta. E ali começa publicamente cada pessoa que vai agregando. E André apresenta o seu irmão para Jesus, que era Simão Pedro. E Simão também começa a seguir Jesus. E daqui a pouco Jesus, ele começa a ficar mais e mais conhecido. 3 dias depois ele está numa festa de casamento lá em Caná da Galileia. Alguns acreditam que talvez fosse um casamento de algum parente de Jesus. E aí Maria chega para Jesus preocupada e fala: Jesus, acabou o vinho. E Jesus ali, ele opera o seu primeiro milagre publicamente. E ali começa o seu ministério cada vez mais claro, cada vez mais evidente. Aonde quer que Jesus fosse, ele não falava escondido. Porque aletheia também significa alguma coisa que não está encoberto. Jesus, ele não tinha um ministério escondido, onde ele ficava pregando pelos cantos e falando baixinho no ouvido das pessoas. Não, Jesus, ele pregava o evangelho em alto e bom som para quem quisesse ouvir. E Jesus operava milagres, ele fazia maravilhas, ele falava verdades profundas, que muitas vezes o povo não entendia, mas mesmo assim o povo não parava de seguir Jesus, porque aquela verdade atraía de uma maneira que eles não conseguiam ficar distantes, e eles andavam e corriam atrás de Jesus o tempo inteiro. O apóstolo João, ele fala diversos versículos sobre Jesus. No capítulo 1, versículo 14, ele diz que Jesus é cheio de graça e verdade. No versículo 17, ele diz que a graça e a verdade vieram através dele. Em João 8,32, ele diz que o conhecimento da verdade traria libertação, e essa verdade é Cristo. Em 18,37, João escreve: aquele que ama a verdade ouve a voz de Jesus. Jesus diz isso: aquele que ama a verdade ouve a minha voz.
Se você ama a verdade, você vai ouvir a voz do Senhor nessa noite. Se você preza pela verdade, você vai escutar a voz de Jesus Cristo nessa noite. E quando Jesus ele diz isso perante aqueles que estavam julgando a ele, estavam condenando a cruz, Jesus na verdade ele estava testificando contra eles, porque ele estava dizendo assim: olha, eu não sou culpado, se vocês amassem a verdade, vocês me ouviriam. Mas eles não amavam a verdade, e eles foram até o final. Mas Jesus ele sabia aquilo que ele devia fazer. O Evangelho de João também é famoso porque João ele seleciona 7 milagres, apenas 7 milagres você vai encontrar no Evangelho de João, diferente dos outros que contam muitos e muitos milagres, porque João escolheu apenas 7, porque ele queria que aqueles 7 servissem de testemunho a favor de Cristo. E João também é conhecido porque no seu Evangelho ele tem as 7 declarações de eu sou de Jesus Cristo. Jesus, por 7 vezes diferentes, ele fala, eu sou alguma coisa. E são 7 verdades que Jesus fala acerca dele mesmo. Ele fala, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira. Jesus é a verdade, tudo que ele fala é verdade. Então ele faz declarações muito fortes acerca dele mesmo. Não existe opção. Muitas pessoas falam, Jesus foi um grande mestre, um grande ensinador. Não, Jesus ele faz declarações muito fortes acerca dele mesmo. E a gente não pode encará-lo apenas como um grande mestre, um grande professor. Ele é o Filho de Deus, ele é a vida e ele é a videira verdadeira. E eu quero meditar com vocês hoje acerca dessa 7ª declaração de Jesus, essa 7ª verdade de Jesus no Evangelho de João, em que ele diz que ele é a videira verdadeira. E é muito interessante quando nós estamos lendo a Bíblia, porque muitas vezes a gente passa batido em algumas partes, e quando Jesus ele fala de videira, todas as metáforas, todas as figuras que Jesus usa, devia ser de alguma forma comum para aquelas pessoas que estavam ouvindo. Então quando Jesus ele fala de videira, ele com certeza está falando de algo que aquele público, alvo, sabia, estava acostumado a ver. Por mais que eles não fossem agricultores, eles sabiam o que era uma videira, eles sabiam o que era o fruto da videira, eles sabiam como que um agricultor trabalhava, eles tinham uma noção mais ou menos, porque a uva era muito importante naquela região, na história daquele povo. E Jesus fala, eu sou a videira verdadeira. E isso faz todo sentido para os judeus, porque Jesus ele usa de uma figura em que Deus fala através de Isaías, lá no Antigo Testamento, que Israel era a sua videira. Israel já sabia, nós somos a videira do Senhor. E aí Jesus chega agora e fala assim, olha, vocês são a videira, mas eu sou a videira verdadeira. Eu não sou qualquer videira, eu sou a videira verdadeira. E aí Jesus ele começa a falar algumas coisas muito importantes que eu preciso que a gente entenda nessa noite, para que a gente conheça aquilo, a vontade de Deus. E o tema dessa mensagem de hoje é como glorificar a Deus de verdade. Porque no último versículo que nós lemos, no versículo 8, João 15, 8, Jesus diz que nisto é glorificado o meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como que nós podemos glorificar o nosso Pai de verdade? Nós estávamos aqui louvando e glorificando o nome do Senhor. Isso é muito lindo, isso é muito bonito. Mas ser adorador não é estar aqui em cima apenas cantando ou tocando. Adoração é um estilo de vida. Glorificar a Deus deve ser algo comum na nossa vida. O nosso culto de domingo deve ser apenas um reflexo daquilo que nós vivemos durante toda a semana. Porque se não adianta nada você viver uma vida toda torta e errada, ignorar a Deus, desobedecer a sua palavra e chegar aqui no domingo, levantar a mão, chorar e falar, Senhor, eu te amo tanto. O Senhor vai olhar para você, Ele vai falar aquilo que Ele falava para o povo de Israel, olha, eu não aceito a tua adoração, eu não aceito isso que você está fazendo não. Porque que vida é essa que você quer ter na frente dos outros, sendo que no teu íntimo, você não tem vida nenhuma comigo? Como que você quer me glorificar quando todos estão olhando? Se lá na tua casa, no teu quarto, na rua, no teu trabalho, você me envergonha? Então Jesus ele começa a falar aqui que existe uma forma de nós glorificarmos a Deus. Existe uma forma de nós agradarmos a Deus de verdade. Existe uma forma de nós estarmos em comunhão com Deus de uma maneira que Ele vai olhar para a nossa vida
e Ele vai se agradar, Ele vai sentir um aroma suave, Ele vai olhar para a nossa vida e falar assim: esse aqui realmente me ama, essa aqui realmente me glorifica. E que maneira é essa? A maneira é que Jesus mostra aqui, quando Ele fala sobre a videira, e Ele diz que nós somos os ramos. E quando eu comecei a ler esse texto, e eu comecei a imaginar, eu falei, peraí, eu preciso entender o que era a videira naquele tempo, o que era o agricultor, o que era essa poda que Jesus fala. Porque no versículo 1, Jesus fala que Ele é a videira, mas o Pai é o agricultor. Certo? No versículo 2, Ele fala que todo ramo que estando em mim não der fruto, Ele o corta. E todo que dá fruto, Ele faz o quê? Ele poda, ou Ele limpa, para que produza mais fruto ainda. E eu fui pesquisar o que era essa poda, a poda da videira. Eu falei, Jesus, eu preciso aprender o que é isso aqui. Que verdade profunda que Jesus estava trazendo ali, quando Ele conversava com aquele público. Porque aquele público sabia o que era aquilo. Eu não sei. E eu precisava procurar. E eu comecei a buscar, e eu comecei a aprender que a poda, ela serve para várias coisas. A primeira coisa que ela serve é para que os galhos deem mais fruto. Quando o agricultor ele chega naquele galhinho e ele vê que é um galho bom, é um galho que dá fruto, é um galho que produz, o agricultor ele fala assim: eu preciso cuidar desse galho, eu preciso limpar, eu preciso cortar um pouco para que ele produza mais na próxima colheita. Quando os galhos crescem demais, eles ficam muito grandes, o agricultor precisa cortar o galho de novo, porque quanto mais próximo estiver da videira, mais vida ele tem. Quanto mais distante da videira, aquela pontinha vai produzir menos, mais fraco, de maneira inferior. Então o agricultor corta, porque ele quer que o galho esteja mais próximo da videira. Quando o agricultor ele quer estimular a vara, o ramo, para frutificar, ele torce o ramo. E essa torção do ramo é chamada de quebra de dormência. O ramo está dormindo, e o agricultor vai lá e torce, dá uma torcida, porque daqui a pouco essa quebra de dormência vai fazer com que aquele galho dê mais frutos na próxima safra. E aí eu fiquei pensando nisso tudo, eu falei, Senhor, quantas vezes a gente reclama, quantas vezes nós murmuramos e nós falamos, Senhor, eu estou passando por uma situação, e muitas pessoas atribuem alguma situação difícil a quem? Ao diabo, né? Não, o diabo está fazendo isso comigo, o diabo está me espremendo, o diabo está me cortando, o diabo está me retalhando. Irmão, se você é um galho que dá fruto, quem está te cortando, te estralando, te apertando é Jesus, é o Pai, é o agricultor, porque Ele te ama, porque Ele quer ver o teu bem, porque Ele quer que você dê mais fruto. Se você está se distanciando da videira, o agricultor vai lá e corta para você ficar mais pertinho da videira. Quando você começa a pensar que você é grande demais, que você é bom demais, que você sabe demais, o agricultor vai lá e te corta. Porque ele quer ver você crescendo, ele quer te ver frutificando, ele quer ver você dando frutos de verdade. Porque o agricultor ele não quer que nós sejamos galhos de aparência. Ou você quer ser como aquela figueira em que Jesus olhou de longe e ele viu cheio de folhas, ele falou, se tem folha tem fruto, e ele vai lá, procura um fruto, e não encontra nada, e aí ele amaldiçoa aquela figueira. E quando a gente traz isso para a nossa vida, irmão, ter só aparência não quer dizer nada para Deus. Se você só quer ser bonitão, se arrumar como crente, falar como crente, ter Bíblia de crente, postar no Facebook coisas de crente, compartilhar no WhatsApp vídeos de crente, isso não quer dizer nada se no teu interior não tiver frutos. Se você for um galho que não frutifica, o que Jesus fala aqui é que você é inútil. O galho que não frutifica é inútil, é um galho seco, ele só serve para uma coisa, para ser cortado e jogado fora. Mas que em nome de Jesus, hoje aqui só existam galhos frutíferos, galhos que dão frutos, nenhum galho seco, nenhum galho inútil. Mas se você estiver numa situação em que você não dá fruto, em que você está seco, o Senhor Jesus, Ele é a vida para fazer com que você volte a dar frutos. O Senhor Jesus, Ele vai renovar a tua vida para que você volte a ser um galho frutífero.
porque esse é o prazer, é isso que glorifica o pai, que é o agricultor. Eu estava aqui pensando sobre essa quebra de dormência. A quebra de dormência é algo que eu até achei engraçado. Eu falei assim: Senhor, quantas vezes a pessoa está no meio da igreja e ela está dormindo? Tem gente que dorme literalmente durante a pregação, mas tem gente que está dormindo espiritualmente. Está dormindo espiritualmente, não frutifica, está bem devagarinho. Eu acho que o agricultor espera um ano inteiro, quando ele vai no outro ano lá procurar uma uvinha, uns cachos bonitos, só tem uma uvinha bem pequenininha, mirradinha. E aí o agricultor ele fala assim: esse galho aqui ele está dormindo, ele não está produzindo direito. Cadê aquele cacho bonito, pesado que eu esperava colher? E aí o agricultor vai lá e dá uma torcida no galho, torce, e essa torcida deve doer, e dói, não é verdade? Porque quantas vezes nós estamos pensando que nós somos alguém, e daqui a pouco acontece alguma coisa na nossa vida. Sabe essa situação difícil, isso que você não entende? Irmão, muitas vezes é o Senhor Jesus, é o Pai, é o agricultor que está podando a tua vida. Ele está te limpando, Ele está te cuidando. Aceita isso do Senhor, porque é para o teu bem. Deus não faz nada para o nosso mal. Deus não faz nada para ver a gente sofrer. Ele está visando algo muito superior, que é o nosso crescimento, é a nossa frutificação nele. Eu tinha pensado em colocar um título nessa mensagem hoje, Os frutos do verdadeiro discípulo. Mas eu fiquei pensando, não, se eu falar dos frutos do verdadeiro discípulo, parece que eu tenho que chegar na igreja e falar o que você pode e o que você não pode fazer. Faça isso, não faça isso. Faça aquilo, não faça aquilo. Não, e evangelho é muito mais do que isso. Evangelho é muito mais do que uma lista de podes e não podes, né? Evangelho é vida, evangelho é vivência. Evangelho é você ser impactado pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo guiar a tua vida naquilo que você deve e não deve fazer. Porque muitas vezes algumas pessoas chegam assim: Fábio, eu posso fazer isso? Eu falei: irmão, você tem o Espírito Santo habitando na tua vida, Ele vai te falar. Porque eu não posso ficar aqui numa posição de pode, não pode, isso não, aqui não, ali vai, ali não vai. Eu não estou nessa posição. Se tiver que fazer, a gente faz, mas a gente fala assim: irmão, agora você tem que caminhar sozinho. Agora você tem que dar os teus passos. Você tem que falar com o Espírito Santo. É Ele que guia a tua vida ou não? Ele só habita na minha vida? Ele só habita na vida de alguns pastores? Não, Ele habita na nossa vida. Ele habita no nosso coração. Todos nós temos a mesma fé, o mesmo Senhor. Nós vamos para o mesmo céu. Nós ouvimos a mesma voz de Deus. Então, eu não coloquei esse tema, mas nós precisamos pensar hoje como nós podemos ser produtivos ao nosso Senhor. A minha pergunta para Deus não é: Senhor, o que eu posso, o que eu não posso fazer? Não. A minha pergunta é assim: Senhor, como eu posso ser produtivo para o Senhor? Como eu posso te glorificar com a minha vida? Como que eu posso frutificar mais? O que eu preciso fazer para frutificar, para te agradar? Para agradar o meu Senhor, para agradar o agricultor. E Jesus mesmo, Ele responde. Jesus, Ele responde, porque quando nós falamos de poda, nós falamos de nos submetermos a uma disciplina. Se você puder, abra comigo lá em Hebreus 12, e vamos ler rapidinho, Hebreus 12, 10. Hebreus 12, 10, diz assim: pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo o melhor lhes parecia. Agora a parte importante do versículo: Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Deus nos disciplina para aproveitamento. Deus nos disciplina porque Ele quer ver o nosso bem. Deus nos disciplina para que a gente participe da sua santidade. Deus nos disciplina para que a gente possa dar mais frutos. E agora, essa disciplina é algo muito interessante, porque Deus, Ele não força ninguém a nada. Deus não força ninguém a nada. Deus, Ele não vai te pegar pela orelha e te arrastar até algum lugar. Deus, Ele te chama. Deus te convida. Se você se submete ao Senhor como servo, você fala: Senhor, eu aceito a tua disciplina. Eu aceito
aquilo que o Senhor quer fazer comigo, porque essa disciplina é boa. Eu não vou relutar, eu não vou me debater, eu não vou ficar desesperado, eu vou aceitar. Eu vou abaixar minha cabeça e falar: Senhor, me poda, Senhor, me muda, Senhor, me transforma, Senhor, tira de mim aquilo que não está bom, Senhor, faz uma limpeza em mim, porque eu preciso ser podado, eu preciso ser limpo. Existem tantas coisas que a gente pode falar sobre poda. Existe um aspecto da poda em que aquele ramo, ele começa a dar pequenos raminhos, que são chamados ramos netos, né? Mas o agricultor, ele corta o ramo neto e joga fora, porque Deus não tem neto, Deus tem o quê? Tem filho. Nós somos filhos, nós não somos netos. O teu pai não vai te levar para o céu, nem a tua mãe. Você precisa aceitar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da tua vida e ter um relacionamento com Ele, assim como um verdadeiro discípulo tinha. Nós precisamos entender que o Senhor, Ele cuida daqueles a quem Ele ama, aquele que Ele quer ver bem, que Ele quer ver dando frutos. E o Senhor, Ele nos fala sobre a poda. E eu penso em tantos homens na Bíblia que foram podados. Tantos homens na Bíblia. Eu fico lembrando do profeta Jonas. Jonas, ele foi bastante podado, porque Deus mandou que ele fizesse uma coisa e ele fugiu para fazer outra. E Deus vai podando, né? Deus poda ele, dando uma tempestade. E aquela tempestade foi ficando mais forte. Enquanto ele não saísse dali, a poda, Deus ia cortando cada vez mais. E ele não saía, ele estava dormindo. Aí daqui a pouco chamaram ele, falaram: olha, está acontecendo alguma coisa, reza aí para o teu Deus. E aí ele falou: não, é o seguinte, gente, a culpa é minha, pode me jogar no mar que a tempestade vai acabar. E aí joga no mar. Só de ficar ali no mar sozinho, a deriva, já seria algo terrível. Mas não parou por aí, porque Deus queria podar mais um pouco Jonas. E Deus fala assim: olha, eu vou mandar um peixe pegar esse cara. E aí Jonas, ele está lá boiando no mar, e vem um peixe e engole ele. E Jonas, ele passa 3 dias na barriga do peixe. Às vezes a gente lê a historinha, principalmente em livros infantis, parece uma coisa bonitinha, né? Jonas na barriguinha do peixe, que bonitinho, até ele chegar na praia. Mas você já pensou no ácido do estômago do peixe? Você já pensou no cheiro que ele ficou sentindo ali dentro? Você já imaginou aquelas algas tudo presas no corpo dele, que ele não conseguia nem se mexer? Você já imaginou ficar 3 dias no escuro, engolindo aquela água salgada misturada com o ácido do estômago do peixe? Até Deus ouvia, enquanto ele estava orando, Deus estava ali: calma que a poda ainda não acabou, calma que eu estou te podando, calma que ainda não acabou ainda. Passou o primeiro dia, passou o segundo dia, no terceiro dia, Deus falou: está quase lá, agora ele vai. E aí ele foi vomitado na praia. E aí ele vai para aquela cidade, e ele começa a falar com aquele povo, e ele anuncia o juízo de Deus sobre aquele povo, e aí o povo se converte. E aí Jonas fica triste. Ele fica triste porque ele era um profeta que ele era muito nacionalista, eu acredito. Ele amava muito a sua nação. E ele pensou assim: como é que o Deus da minha nação decide dar para um outro povo salvação também? Eu não acredito que Deus fez isso com a gente. Esse povo que é mau, esse povo que já nos fez sofrer. E Jesus, ele nos ensina que nós precisamos amar os nossos inimigos. Se o teu inimigo sentir fome, dê alguma coisa de comer para ele. Se o teu inimigo sentir sede, dê algo de beber para ele. E Jonas fica triste. Mas ele ainda precisava ser um pouquinho mais podado. Aí ele fica ali meio triste, nasce uma plantinha, ele fica debaixo da sombra, e aí no dia seguinte aquela planta morre. E aí ele fica reclamando: Deus, como é que o Senhor fez essa planta morrer agora? Era a minha sombra, era o meu descanso. E aí Deus fala: como é que você acha que eu me sinto em relação a esse povo? Se por causa de um dia você ficou triste em relação a uma planta, como que eu me sinto em relação a essas pessoas? E aí Jonas aprende uma lição muito importante para a sua vida: que Deus ama todas as nações, que ele devia fazer só aquilo que Deus mandasse, que ele devia se alegrar com a conversão daquela cidade. E Jonas, que no começo era um galho talvez um pouco improdutivo, talvez um galho que tinha crescido demais, talvez um galho que estava ali seco, e Deus podou, limpou, cuidou até que ele se transformasse naquilo que Deus queria para a vida dele. E nós podemos falar de tantos outros homens e mulheres na Bíblia. Mas o importante é que a gente entenda isso para nossas vidas, para a tua vida.
Eu não sei como que você chegou aqui hoje, eu não sei como foi tua semana, nem como foi o teu domingo, eu não sei que tipo de situação você tem passado e que tipo de perguntas você tem feito para Deus. Mas saiba de uma coisa, Deus Ele ama e Ele cuida de cada galho, Ele te limpa, Ele te poda para o teu bem, para você crescer. Ele te limpa e te poda para o teu bem, para que você cresça, para que você frutifique mais ainda. Ah, Senhor, mas quando eu assumi um papel aqui na igreja de liderar alguma coisa, começou a vir retaliação. Não é retaliação, irmão, é a poda de Deus na tua vida. Ele está ajudando você a crescer mais. Ah, Senhor, mas quando eu me converti tudo ficou difícil. Ficou difícil, por quê? Porque antes você estava no mundo, estava morto, e Deus te colocou na videira verdadeira. Você começou a receber vida, e com a vida você também começou a receber poda, e Deus está te cuidando. Então não se entristeça, não fique chateado, não fique aborrecido, não fique pensando em desistir, porque a segunda coisa que nós precisamos aprender para sermos produtivos, a primeira é nos submeter à poda. Nós precisamos nos submeter à poda. A segunda coisa é permanecer na videira. Jesus ele fala nos versículos 4 e 5 de João 15: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira e vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer, nada. Jesus está falando assim: olha, vocês estão em mim, ok? Vocês estão em mim, o meu pai é o agricultor, ele cuida de vocês, mas eu peço uma coisa para vocês: permaneçam em mim. Permaneçam em mim, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Vamos entender bem uma coisa, que nós não podemos fazer nada sem Deus. Deus, Ele não nos chama para um evangelho de fazer obras para agradar a Deus. Não, primeiro nós fomos agraciados e depois a gente faz obras. Primeiro nós somos colocados na videira e depois nós damos frutos. Primeiro nós estávamos mortos e recebemos vida, e depois nós começamos a produzir coisas boas, obras que Deus preparou para que a gente produzisse. Então Jesus ele fala assim: olha, não se preocupa, você não vai ter que fazer um esforço muito grande para fazer bons frutos. Jesus não estava pedindo isso: olha, vocês têm que estudar, fazer teologia, correr atrás, viajar, aí vocês vão começar a produzir um fruto, e com o tempo eu vou ajudar, e você se esforça mais, e você vai produzir mais. Não, Jesus não fala isso. Jesus fala: permaneçam em mim, e vocês já vão dar fruto. É só você ficar aqui. O problema é que tem gente que quer sair de Jesus. A videira está aqui, e você quer se distanciar, você quer sair de Jesus. Você fala: ah, Senhor, está difícil permanecer, está difícil continuar, eu quero conhecer um pouquinho do mundo, eu quero sair um pouquinho, eu só quero ali ver como é que é, porque todo mundo fala que é legal. Eu sei que é ruim, mas eu só quero ver se é ruim mesmo. Eu sei que não faz bem, eu sei que não agrada o Senhor, mas eu só quero ver como é que é, depois eu volto para o Senhor. Mas Jesus fala: não, permanece em mim, fica comigo, não se distancia, não se afasta, porque em mim vocês vão receber vida. Estando em mim vocês vão produzir bons frutos. E que tipo de fruto Deus ele espera colher em nossas vidas? Nada mais, nada menos do que Gálatas 5:22, onde Paulo ele fala sobre o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito ele é exatamente igual ao caráter de Cristo. Então que tipo de fruto Deus espera colher nas nossas vidas? Um caráter igual ao de Cristo. Querido, se você não está muito parecido com Jesus, tem alguma coisa de errado. Porque o Espírito Santo, ele produz em nós o fruto. E esse fruto é o caráter mudado. Nós não estamos aqui para aprender como nos comportar como crentes, para sairmos aí fora e falando: eu sou crente. Nós não estamos aqui para isso. Nós estamos aqui para sermos mudados de dentro para fora. O nosso exterior, ele deve ser um reflexo do nosso interior. É isso que deve ser. E é tão importante a gente entender isso, porque quantas igrejas por aí fora tentam pregar uma espécie de nova lei, tem uma nova lei vigorando,
Os crentes da minha igreja devem ser assim, assim, assado. Tem igrejas que quando a pessoa se converte, ela recebe um livrinho, e nesse livrinho está dizendo o que ela pode e o que ela não pode fazer. Não foi para isso que nós somos chamados. Porque quando Moisés ele desceu do monte, em que ele tinha recebido a lei, ele vem com a sua face brilhando da glória de Deus. Só que aquela glória que brilhava no seu rosto afastava o povo, porque o povo falou: Moisés, coloca um lenço aí na tua cara, porque eu não consigo te olhar. É muito brilho, é muita glória, eu não consigo te ver. E quando Jesus desce do monte da transfiguração, as multidões correm até ele, elas vão correndo até ele. Isso nos mostra que a lei afasta e a graça aproxima. A lei espanta, mas a graça atrai. Nós fomos atraídos pela graça para esse grande amor de Deus. E nós somos atraídos e enxertados na videira verdadeira. Eu quero que você entenda que você não está em qualquer lugar, você está na videira verdadeira. Você está em Cristo, você recebe vida de Cristo, você frutifica de Cristo. Os teus frutos, eles são parecidos, devem ser parecidos com o fruto que Cristo dá. Não tem como um ramo estar na videira e produzir figo. Não tem como um ramo estar na videira e produzir qualquer outra coisa. Um ramo que está em Cristo produz os frutos de Cristo. E será que nós temos produzido? Será que nós estamos alinhados com a vontade de Deus? Será que nós temos sido úteis? Quantas vezes eu fico chateado, porque eu vejo sempre as mesmas pessoas trabalhando aqui dentro da igreja. Eu vou começar falando só daqui de dentro, mas são sempre as mesmas pessoas. Mas num culto de domingo a igreja está cheia, mas na hora de trabalhar só tem 20. No culto de domingo tem 400, 500 pessoas, mas na hora de produzir frutos, de ir lá para fora, de fazer uma visita, de convidar alguém, de evangelizar, de se gastar, de perder as suas forças de tanto trabalhar, são sempre os mesmos que fazem as mesmas coisas. Será que você tem sido um galho frutífero? Quantos frutos você deu esse ano? Quantos frutos você deu na tua vida? Ou será que você está acostumado a estar aqui sentado, ouvindo? Você ouve o louvor, você ouve a palavra, você faz uma oração e volta para casa e nada muda. Será que você já se habituou a isso? Será que você já se acostumou com essa vidinha de pseudo-crente? Essa vidinha de crente de aparência? Mas a palavra de Deus, ela nos chama para frutificar. Lá em Tiago ele diz assim: sejamos praticantes da palavra e não somente ouvintes, porque aquele que apenas ouve e não pratica, engana a si mesmo. Se você vem na igreja, apenas ouve e não pratica nada, você está se enganando, você está perdendo o seu tempo aqui dentro. Agora, se você ouve e você fala: Senhor, eu quero praticar a Tua palavra, eu quero viver a Tua palavra, eu quero frutificar na Tua palavra, eu quero ser um galho produtivo, eu quero ser um galho cheio de vida, eu quero ser um galho que dá cachos e cachos de uva, você está no caminho certo. O Senhor, Ele está te chamando hoje aqui. Ele está te convidando. Como Jesus mesmo disse perante aqueles que o julgavam: aqueles que amam a verdade ouvem a minha voz. Aqueles que ouvem a verdade, amam a verdade, ouvem a minha voz. Naquele momento Pilatos fala assim: o que é a verdade? E ele já vira e fala: esse homem aqui, eu não vou julgar ele. Ele pergunta para Jesus o que é a verdade, mas ele nem quer ouvir a resposta. Mas eu acredito que aqui dentro hoje existam pessoas que querem saber o que é a verdade. E essa verdade é Jesus Cristo. Jesus se apresenta como a verdade. Não uma das verdades, não uma meia verdade, não uma verdade para aquela época, uma verdade para os judeus. Ele é a verdade que não muda, que é eterna, que é constante, que muda vidas. Eu queria te convidar a fechar os olhos no teu lugar e abaixar a tua cabeça. Quando nós vamos tomar a Santa Ceia, nós somos chamados a meditar na nossa vida, a olhar como nós estamos, a fazer uma autoanálise.
E por que a autoanálise é uma coisa muito importante? Porque na autoanálise é que você identifica se você está indo no caminho certo ou no caminho errado. E eu quero que você olhe para o teu coração. Eu quero que você olhe para a tua vida. Eu quero que você seja muito sincero com você mesmo. Que tipo de ramo, que tipo de galho você tem sido na videira que é Jesus? Você é o galho frutífero que é podado pelo Senhor como um cuidado, ou você é o galho infrutífero que está prestes a ser cortado e lançado fora? Um galho inútil, um galho que só está ocupando espaço. Sabe por que esse galho é cortado? Porque para que a videira não gaste energia com um galho que não vai produzir. Jesus não vai gastar a energia dele com um galho que não produz nada. Essa é a verdade. É por isso que o agricultor corta o galho que não produz. Porque ele não quer galhos que fiquem ali só ocupando espaço. Tem que dar lugar para galho bom, galho novo. Não está produzindo, então pode ir embora, que vem um outro galho e vai produzir. E como nós temos sido? Eu pergunto isso para mim mesmo, como nós temos sido perante o Senhor? Estamos frutificando? Estamos alinhados com a vontade do agricultor, que é o Pai? Ou talvez você seja um galho produtivo, mas um galho que não aceita a poda, um galho que não é obediente, um galho que não se submete, um galho rebelde, um galho que rejeita a tesoura do agricultor, rejeita o cuidado, rejeita a limpeza. Chegou o dia, chegou a hora de você se tornar humilde como o Senhor Jesus Cristo era. Chegou o dia, chegou a hora de você se submeter a tudo que o agricultor quiser fazer na tua vida. Se ele quiser te podar, ele vai te podar. Se ele quiser te torcer, ele vai te torcer. Porque é para o teu bem. Para de relutar. Para de brigar com Deus. Jesus é a videira verdadeira e nós somos os ramos. Nós só precisamos permanecer nele, porque quando nós permanecemos nele, a vida dele flui, e as coisas são naturais. Nós começamos a pregar, nós começamos a fazer, nós começamos a produzir. Eu só preciso permanecer, eu só preciso aceitar a poda do meu Senhor, porque eu quero ser produtivo, eu quero ser frutífero. Eu não quero ser como aquela figueira seca. Eu não quero ser um crente de aparências. Eu não quero ser um crente que só está ocupando um lugar, uma cadeira aqui na igreja. Eu não quero ser um crente só de nome. Eu não quero ser um crente só de posição. Não quero ser um crente só de redes sociais. Nas redes sociais todo mundo pensa que você está bem, mas quando você desliga a tela do teu celular, quando você fecha o teu notebook, só Deus sabe como você está. Como está a nossa vida de frutos? Será que nós viramos um galho doente? Será que nós viramos um galho defeituoso? Um galho que faz as coisas pela metade? Mas hoje é o dia, a noite, em que o agricultor, ele vai podar as nossas vidas. É hoje que o Senhor vai fazer algo novo na nossa vida, porque a palavra dele é a verdade. Ele é a videira verdadeira e nós somos ramos verdadeiros e precisamos dar frutos verdadeiros. Estar ali, bem ligado na videira, eu quero habitar. Estar em ti, verbo vivo, rocha eterna em quem me sustenta. Eu vou redimir, ouvir tua voz, obedecer.